volta para o esôfago. O revestimento do esôfago, que é aquele revestimento é um epitélio estratificado, ele não é preparado para conviver com o ácido. Então, acontece um start no mecanismo de mudança do revestimento, tá? Que é a metaplasia. A metaplasia é a transformação de um tecido epitélio maduro em outro epitélio maduro, tá? E ela normalmente acontece como resposta a estímulos inflamatórios crônicos, inflamatórios, agressivos crônicos. Então, o que aconteceu com ele foi isso. Ele fez uma metaplasia intestinal. Ele substituiu o revestimento do esôfago por um revestimento com células caliciformes, que é característico do intestino, entendeu? Esse revestimento, ele produz muco, então ele é um revestimento mais adaptado ao refluxo. Isso já justificaria dos dois sintomas que ele apresentava no início, um deles era a tosse. Então, a tosse acho que já... era o refluxo, né? Tosse seca. Isso, esse era o refluxo. E mau hálito, os dois que eu consegui pegar. E queimação você não tinha, não? Não tinha. Eu tive tudo antes da cirurgia de hernia de hiato. Você fez a cirurgia de hernia de hiato? Quantos anos antes? 26 anos. 17 anos. 17 anos antes da cirurgia do uso. Foi em 1997. 97 eu fiz hernia de hiato. Então, ele era super jovem para fazer a hernia de hiato já. Não, tanto é que o doutor me operou, eu tinha que fazer 26 anos. Ele falou, não pode fazer antes dos 26. Isso. Eu fiquei dos 18 aos 26, tendo queimação, dor e tudo, mas eu não bebia café no dia. Aí, o que aconteceu? O que acontece normalmente? Quando esse processo da metaplasia é extenso e ele é completo, às vezes o paciente até melhora os sintomas. Então é muito comum o paciente falar, olha, doutor, eu vivi a minha vida inteira com queimação, de repente a queimação sumiu. É quando ele fez o PLAT. E essa metaplasia, essa substituição, ela melhora o sintoma, porque ele é eficiente nesse sentido. Ele é um epitélio que produz muco e ele passa a ser resistente à ação do ácido, entendeu? Então, às vezes, o que é bastante perigoso, porque o paciente que tem sintoma, ele procura assistência. O paciente que não tem sintoma, ele não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Eu estava com mau hálito, foi pro médico. Eu não senti mau hálito. Não sentia. É bem difícil o diagnóstico, né? O Barrett, assim, a gente tem um perfil, né? Um homem por volta dos 50 anos, obeso, mais comum em brancos, né? Esse é o perfil epidemiológico mais comum do Barrett, tá? Você tem alguns lugares do mundo que ele é mais endêmico, assim, então nos países do norte da Europa, norte e leste europeu, nos Estados Unidos tem muito Barrett também, porque é associado à alimentação adequada, exatamente, e ao refluxo crônico. Então acontece esse processo da metaplasia, certo? A metaplasia, ela substitui o revestimento normal do esôfago pelo revestimento químico do intestino, só que esse processo, embora ele seja eficaz no sentido de melhorar os sintomas, essas células elas continuam sob efeito do processo inflamatório, tá? Então, numa fração dos pacientes, não é assim, tem Barrett vai ter câncer, mas quando ele faz o Barrett, ele aumenta a chance de, em cima do Barrett, desenvolver o câncer. Tanto é que o revestimento, o tumor que a gente vê mais comumente no esôfago, nascido do próprio epitélio esofágico, é o carcinoma espinocelular. É um carcinoma de células escamosas, porque o epitélio do esôfago é queratinizado. No Barrett é um adenocarcinoma. É um tumor que, como se fosse um tumor de intestino, é um tumor de glândula, né? Então o Barrett é um adenocarcinoma. E foi isso que aconteceu com ele. Ele transformou, né, o Barrett no adenocarcinoma. Então, não sei se em determinado momento o que foi essa história do linfoma e tal, mas a sequência dele foi essa. Ele era um paciente com refluxo crônico, ele fez a cirurgia que muitos ainda hoje utilizam para tratar o refluxo. Essa cirurgia, ela é eficaz no sentido de diminuir sintomas, mas normalmente ela tem uma eficácia temporária, ou seja, a pessoa vai ficar sem sintomas 10 anos, 15 anos, e depois ela volta com sintomas. E um ponto mais importante é que a cirurgia não previne a progressão do Barrett para o câncer. Então, se o paciente faz a cirurgia e ele deixa de ter sintoma, ele tem que ser muito bem orientado. Se ele tem Barrett, ele tem que ser muito bem orientado a continuar acompanhando, porque a gente vê que os pacientes que operaram, eles são diagnosticados, às vezes, mais tardiamente, porque eles não estavam com sintoma, eles não fazem um exame, eles só vão fazer endoscopia depois, então a sequência é assim: refluxo, cirurgia de hernia de hiato, ficou bem. 10 anos depois ele começa com disfagia. E aí já é o tumor mais avançado, entendeu? Então, assim, no caso do Ricardo, não tem muito a ver com o estilo de vida, mas com a progressão. E eu nunca bebi antes, nunca bebi, eu comia tudo cozido. Ele é um paciente que teve uma questão, aí acredito, né, que talvez possa haver um componente genético. Você chegou a ir na genética? A gente mandou você não por genética, não mandou? Você já passou lá? Não, foi meu pai, meu irmão, meu avô, todo mundo, a parte da minha família, a árvore inteira, é tudo destruído. Nós íamos conversando sobre isso, né? Toda a família dele teve câncer. Câncer dessa área digestiva? Tudo. Meu avô, câncer de garganta, meu pai, 2 cirurgias de estômago. Todo subindo meu irmão, com 22 anos também. Mas câncer não. Não, câncer não. Câncer só você teve. Meu pai me deu câncer de pulmão, mas nada a ver com isso. Entendi. Certo. Assim, ele talvez tenha um componente genético por essa transformação tão precoce, né? Certo. E quando nós operamos ele tinha 41 anos. E geralmente, igual o doutor falou, é a partir de 65, 65, anos. O Barrett um pouco antes, né? Com o uns Barrett 50. é uns 50 anos, 40 a 50. O Barrett é de 40 a 50 e o câncer de 60 a 70, 65 anos mais ou menos. Certo. Ele teve um outro diagnóstico também de câncer no fígado e vesícula biliar, a gente viu o prontuário? Acho que não. Não, fígado não. Não, eu tô dizendo. A vesícula tirou. Não, era pedra. Não, o que acontece é que quando a gente fez a cirurgia da vesícula, talvez tenha saído algum. O que levou a algum retirada, código. na verdade, a gente não A sabe vesícula entender. foi cálculo. Foi cálculo? Porque não tinha no prontuário, não. Não teve nada a ver, não foi algo. Foi junto com Foi tirado a não? primeira cirurgia, não foi então, vesícula biliar. E por que a retirada da vesícula tem alguma relação com o câncer? Não tem não. Às vezes a gente fazia, quando a gente fazia essa cirurgia, porque essa cirurgia que o Ricardo fez, a gente hoje faz ela por laparoscopia ou pela robótica. Então a gente fez uma cirurgia aberta, abre tudo. mas a gente faz normalmente hoje por via minimamente invasiva. Mas abriu, porque já tinha aberto na primeira vez, né? Já era aberta. Já era aberta pelo hernia. E em relação à cirurgia?
O que o doutor poderia falar um pouco mais? Uma cirurgia, você tem o esôfago um órgão grande, né? Ele vai do pescoço até o abdômen. E você acaba tendo que mexer em 3 cavidades. Então você mexe no tórax, no abdômen e no pescoço. Tá? Então a esofagectomia é uma das maiores cirurgias que a gente tem, tá? Quando você retira o órgão, você tem que colocar algum condutor do alimento no local, né? Então a opção que a gente mais utiliza é construir um tubo com o estômago. A gente constrói um tubo na grande curvatura do estômago. E esse tubo, a gente traz ele até o pescoço. Você tem que considerar características anatômicas, porque esse tubo ele fica irrigado, você liga todas as artérias do estômago e ele fica ligado pela artéria gastroepicóica da direita. A artéria gastroepicóica da direita é um ramo da artéria gastroduodenal, que é um ramo da artéria hepática. Você tem que conhecer muito bem a anatomia, porque se você lesar essa artéria durante a cirurgia, por exemplo, você não pode usar o estômago, não tem como usar o estômago. Entendeu? Quando a gente não usa o estômago, a gente usa um segmento do intestino grosso, normalmente o cólon transverso, e o cólon transverso está aqui, ele tem um retículo aqui pela cólica média, então às vezes a gente usa o cólon, a gente pode usar ele, ligar a cólica média e manter ele irrigado pela cólica esquerda, e aí a gente consegue subir o cólon transverso, e o cólon transverso, ele sobe, é muito importante que o cólon suba num sentido isoperistáltico, ou seja, tem que ser no mesmo sentido que o cólon se contrai. Então se você for reconstruir o cólon transverso, é essa extremidade da direita que você tem que trazer aqui em cima, porque daí vai contrair de cima para baixo. Se você fizer o contrário, ele dá um estase, porque ele não contrai. O pós-operatório dessa cirurgia, como é? Eu vi que o Ricardo ele fez um acompanhamento nutricional bem forte, com um nutrólogo, alimentação, né? Você tem modificações mecânicas mesmo, né, na digestão, porque ele tem um estômago pulsado, então um estômago estreito. Você sabe que o principal estímulo da saciedade é a redução gástrica. Você manda uma mensagem para o cérebro de que tá bom. Então, quem faz essa cirurgia tem uma saciedade precoce. Porque se ele não tiver uma diligência de comer fracionadamente, ao final do dia ele consome menos calorias e ele começa a perder peso. Entendeu? Então, com o tempo o estômago distende um pouco, a pessoa se adapta, então, mas no primeiro momento, nos primeiros 6 meses, é muito importante que tenha esse cuidado com a alimentação. Então, ela tem os treinos, né? Para ter o aporte suficiente, proteína. Isso, tem que ter esse suporte nutricional mesmo aí, para nutricionista, com nutólogos, entendeu? Acho que é importante. Isso mesmo. Mas aqui para todos. Volta para o esôfago, o revestimento do esôfago, que aquele revestimento é um epitélio estratificado, ele não é preparado para conviver com o ácido. Então, acontece um start no mecanismo de mudança do revestimento, tá? Que é a metaplasia. A metaplasia é a transformação de um tecido epitélio maduro em outro epitélio maduro.